Olá, meus queridos, tudo bem convosco? Na sequência das meditações que temos vindo a fazer, hoje vamos falar-vos de Tamar. Tamar, a viúva engenhosa. É difícil ser uma jovem viúva e é preciso ter muita garra para sobreviver a uma viuvez. Tamar foi uma sobrevivente. Através dela, toda a tribo de Judá conquistou um lugar na história. Sem ela, essa história poderia ter acabado antes mesmo de começar. E, nomeadamente nos templos bíblicos, ser viúva não era nada fácil. A viuvez na época de Tamar, em que ela viveu, era cruel. Para sobreviver, as mulheres precisavam de terra e de ter filhos. Sem isso, não teriam nenhuma fonte de rendimento e ninguém que cuidasse delas na velhice. Sendo assim, ser uma jovem viúva sem filhos era especialmente trágico. Os hebreus tinham um costume, mais tarde descrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, que garantia a proteção das jovens viúvas. Em resumo, qualquer irmão do falecido marido deveria engravidá-la a fim de dar-lhe um filho. Isso envolvia alguns riscos financeiros para o irmão. Significava dividir a propriedade com o novo herdeiro. O cunhado de Tamar não se incomodava em prover cuidado sexual, mas sempre que se certificava de que não haveria nenhuma criança, por causa do seu egoísmo. Deus cuidou assim que ele morresse. Tamar esperou por vários anos. Por fim, percebeu que Judá, o seu sogro, não ia permitir que o seu último filho, ainda vivo, a ajudasse. Ela decidiu então tomar uma atitude. Disfarçou-se de uma mulher vulgar, uma prostituta, e permitiu que o seu próprio Judá gerasse nela um filho. Tomando o cuidado de guardar algum recordo, alguma lembrança da ocasião, que provaria mais tarde que Judá era o pai daquele menino. No final, Judá proclamou que justa era muito mais ela do que ele, porque lhe tinha vedado o seu último filho, em Gênesis 38, 26. Tamar tinha apenas fingido ser uma prostituta, ao passo que Judá tinha tentado privá-la de um lar e de uma família e do seu sustento. Uma história tão estranha como esta, cheia de costumes providencianos que para o leitor de hoje é de certo modo apavorante, seria apenas um interlúdio sem importância em Gênesis, exceto por um detalhe. Tamar continua sendo mencionada noutras partes da Bíblia e sem nenhum indício de julgamento quanto a isso. O seu filho Pérez aparece em várias genealogias, inclusive na linhagem do rei Davi e de José, pai da criação de Jesus. Tamar é uma das poucas mulheres, além de Maria, mencionada naquela lista. Tamar ainda nos mostra a bênção que é o casamento. No livro de Ruth, os líderes de Belém dizem a Boaz: "E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá." O que as mulheres de hoje podem aprender com Tamar? Podemos ver que Deus ama e cuida de certo das viúvas e espera que o seu povo faça o mesmo. Podemos ver que as viúvas precisam ser fortes, mas não se devem sentir envergonhadas de pedir ajuda aos seus familiares. Apesar de não barganharem favores sexuais, as viúvas de hoje podem seguir o exemplo de Tamar e usar de engenhosidade para cuidar de si mesmas, a fim de não se tornarem um peso desnecessário para os outros. Depois que a dor mais intensa do luto tiver passado, as viúvas devem seguir a sua vida. Tamar criou meninos gêmeos. E o mais importante, preparem-se as viúvas para verem Deus usar as circunstâncias terríveis para a glória dele. Talvez alguma viúva dos nossos dias terá o seu nome mencionado gerações mais tarde em orações de gratidão.
Aproveitem o tempo que agora lhes sobra, de certo modo, para fazer aquilo que muitas vezes, enquanto casadas e com filhos ao cuidado, não tiveram tempo para fazer. Aproveitem o tempo para servir a Jesus. É o meu desejo que todos fiquem bem e que tenham uma boa semana. Amém.